Olá, boa noite. Teve início na manhã de hoje o julgamento do caso Marcelaine. A socialite amazonense é acusada de encomendar a morte da bacharel em Direito Denise Silva há pouco mais de um ano, motivada por ciúmes de um amante. Outros 4 réus também estão sendo julgados, acusados de participação no crime. O julgamento está sendo realizado no Tribunal do Júri de Manaus. No banco dos réus, a socialite amazonense Marcelaine Santos Schumann, de 37 anos, acusada de ser a mandante do crime. Rafael Leal dos Santos, de 26, Charles McDonald Lopes Castelo Branco, de 29 anos, Karen Arevalo Marques, de 23, e Ednei Costa Gomes, de 27 anos, acusados de participação no crime. A vítima, Denise Almeida da Silva, de 37 anos, foi a primeira pessoa a ser ouvida. A bacharel em Direito chorou ao ver as imagens do momento do crime, que foram exibidas no telão, e preferiu não responder quando foi perguntada se tinha um relacionamento amoroso com o empresário Marcos Souto, tido como o pivô dos ciúmes que teriam motivado o crime. Eu posso reservar o direito de reservar a personalidade geral. Eu continuo casada há quase 19 anos com a mesma pessoa. Como eu expliquei, acabei de ter bebê faz 3 meses. Denise ainda relatou que chegou a se encontrar com Marcelaine meses antes do crime e que a acusada pediu para ela se afastar do empresário. Em seguida, foram ouvidos em condição de testemunha o titular da Delegacia de Homicídios da época, a delegada adjunta e o investigador-chefe da delegacia. Eles foram questionados pelos advogados de defesa se os réus haviam confessado o crime na delegacia sob tortura, o que foi negado. Um dos depoimentos mais esperados da manhã de hoje foi o do empresário Marcos Souto. Ele confessou que tinha um relacionamento amoroso com as 2 mulheres e que sabia que as 2, assim como ele, eram casadas. É verdade, ele chegou a manter meses antes do parto, de até relacionamento amoroso com essas 2 mulheres, com a Denise e com a Marcelaine. Sim. O senhor mantinha relacionamento com as 2. O perito responsável pelo laudo do Instituto Médico Legal também foi ouvido. Em seguida, o marido de Denise Silva, Erivelton Barreto, que também chorou durante a oitiva. Ele alegou que recebia ligações de uma mulher alertando para o relacionamento extraconjugal de Denise. O advogado de Marcelaine Schumann chegou a solicitar uma testemunha, mas desistiu. Ele alega que mudou a tese da defesa. Na verdade, a testemunha que foi arrolada por mim seria para aquelas teses que o outro advogado tinha colocado no processo, que não é verdade. A Marcelaine não terá testemunha. O julgamento da socialite Marcelaine Schumann e dos outros 4 réus só deve ser finalizado amanhã. O juiz Mauro Antoni já definiu que esta quinta-feira está reservada para os debates, que é quando a defesa e a acusação apresentam seus argumentos para tentar convencer o júri popular da inocência ou da culpa dos réus. Eu acredito que a instrução criminal vai terminar por volta de 9 horas da noite. Então os debates eu vou deixar para amanhã, até para preservar os jurados que já vão estar cansados. A tentativa de homicídio contra a bacharel em Direito Denise Silva ocorreu em novembro de 2014. Mas Marcelaine Schumann só foi presa quase 2 meses depois do crime, flagrado por câmeras de segurança de uma academia no centro de Manaus, após ela retornar dos Estados Unidos. O crime ocorreu em novembro de 2014 no estacionamento dessa academia no centro da capital. A bacharel em Direito Denise Silva tinha acabado de malhar quando foi baleada com um tiro no pescoço. Por sorte, ela sobreviveu. As investigações da polícia apontaram que Marcelaine Schumann havia encomendado a morte de Denise por ciúme. As 2 mulheres casadas estariam disputando o mesmo amante, um empresário da capital. No mesmo período do crime, Marcelaine viajou para os Estados Unidos e chegou a ser procurada pela Polícia Internacional. Ela foi presa ao retornar para o Brasil em janeiro do ano passado. Na ocasião, também foram presos acusados de participação direta no crime Rafael dos Santos, o Salsicha, Charles McDonald e Karen Marques.
Rafael é acusado de ter atirado contra Denise. Ele foi se esconder em Anori, a 195 quilômetros de Manaus. Salsicha teria recebido R$ 3.500 pelo crime. Charles teria negociado o crime com a mandante e Karen teria fornecido a arma usada na tentativa de assassinato. No decorrer das investigações, Ednei Costa Gomes também foi citado e acabou preso. Ele seria o responsável por indicar e fornecer contatos de Charles, primo dele, e de Rafael. No dia 6 de março do ano passado, ocorreu a primeira audiência de instrução do caso, quando o pivô do crime foi detido por suspeita de falso testemunho após prestar depoimento à justiça. Foi anunciado nesta quarta-feira o esquema de segurança para o revezamento da tocha olímpica, que vai passar pelo estado durante os dias 19, 20 e 21 de junho. O esquema de segurança para a passagem da tocha olímpica no Amazonas foi definido nesta quarta-feira e prevê ações terrestres, aéreas e fluviais. De acordo com o secretário executivo adjunto de Planejamento e Gestão Integrada, desta vez a preocupação com atos terroristas é maior. Nós estamos falando de Jogos Olímpicos que têm um histórico de ameaça terrorista e nós precisamos nos preparar para isso. Evitar, por exemplo, que aconteça algo conforme aconteceu nos Estados Unidos na Maratona de Boston. E essa operação ela exige um nível de segurança muito mais elevado. E o Estado do Amazonas se preparou a partir do sistema de comando e controle, porque não deixou que o sistema fosse depredado, muito pelo contrário, implementou o sistema, firmou parcerias e tornou o sistema capaz de monitorar a cidade com muito mais efetividade. Durante o trajeto, a cada 1 quilômetro, câmeras de monitoramento serão inseridas nas vias por onde a tocha irá passar. O percurso deve variar de 9 a 16 quilômetros em cada trecho. A passagem da tocha olímpica pelo Amazonas terá policiamento reforçado desde a chegada no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, passando pela Arena da Amazônia e centro de Manaus, até o fim do percurso, nos municípios de Presidente Figueiredo e Iranduba. Na Operação Tocha, nós vamos estar com o Grupo Fera participando na escolta do comboio da tocha olímpica em todas as rotas protocolares, bem como nas rotas fluviais também, que vai haver o dia de operações especiais, a qual a Delegacia Fluvial vai estar presente juntamente com o Grupo Fera. A PRF vai estar integrada com outros órgãos na operação, na missão de fazer a escolta desse comboio com a chama olímpica até o município de Presidente Figueiredo. Sendo esse deslocamento pela BR-174, estará com todo o seu efetivo empenhado no intuito de prover a segurança desse deslocamento para a chama olímpica, até Presidente Figueiredo e depois retraindo para Manaus novamente no dispositivo de escolta e batedores. Em instantes, projeto de lei que tramita na Câmara Municipal e defende a proibição do conceito de ideologia de gênero nas escolas divide a opinião dos vereadores. É logo depois do intervalo. Um assunto ainda polêmico, as discussões sobre a ideologia de gênero nas escolas foram retomadas na Câmara Municipal de Manaus. Um projeto de lei quer proibir a reprodução do conceito que dá aos jovens a liberdade de escolha da orientação sexual na grade curricular de ensino da capital. Na ideologia de gênero, os dois sexos, masculino e feminino, são considerados construções culturais e sociais, de modo que, embora existindo um sexo biológico, cada pessoa tem o direito de escolher o seu sexo social. As investidas contra a implementação dessa filosofia nas escolas ganham uma nova discussão por parte dos vereadores da capital amazonense. Um projeto que hoje tramita na Câmara Municipal de Manaus, de autoria do vereador Marcel Alexandre, visa subtrair qualquer possibilidade de reprodução da vertente na grade curricular de ensino da educação básica. A vereadora professora Terezinha Ruiz diz que a questão, inclusive, foi banida na aprovação do Plano Municipal de Educação ano passado.
Nós temos uma longa caminhada, discussões, preparação dos nossos professores, dos nossos educadores, e nós não podemos modificar a nossa construção humana, a nossa Constituição Federal, onde diz que a base de tudo é a família. A batalha contra a adoção do conceito nas escolas vem sendo travada em diversas frentes pelas lideranças cristãs e parlamentares da bancada evangélica. Sou totalmente favorável ao projeto que, ora, o vereador também proíbe essa nomenclatura. Haja vista que eu tenho uma educação cristã. E a ideologia de gênero nada mais é do que a estimulação do conceito de ausência de sexo. Deus criou o homem e a mulher. Então, o projeto do Marcel diz respeito a proibir a discussão da ideologia na sala de aula. As crianças não têm capacidade para entendimento desse tipo de assunto em sala de aula, por isso nós somos contra. Mas, para o vereador professor Bibiano, a introdução sobre o tema é necessária. Existe o sexo feminino, que é tão fragilizado, que é tão excluído na sua sociedade, a exemplo do estupro coletivo que aconteceu mais recentemente, e aqueles que são os homoafetivos ou homossexuais. Tanto um quanto o outro precisam ser respeitados na sua dignidade quanto pessoa humana. E é isso que nós queremos, que não seja subtraído da questão da discussão em sala de aula. Este médico psiquiatra diz que pais e educadores devem estar preparados para lidar com as iniciativas sobre igualdade, identidade de gênero, orientação sexual e sexualidade nas escolas. E dar essa discussão esclarecedora e não defensora ou atacadora de uma posição A, B ou C. Mas é que hoje nós temos mecanismos psicossociais diferentes, mais abertos. Câmeras de segurança registraram mais uma ação ousada na tarde de ontem no centro da capital. 2 homens, um deles vestindo roupa de gari, tentaram assaltar uma casa de câmbio. 2 homens entraram no estabelecimento, sendo que um deles estava armado. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que a dupla de infratores anuncia o assalto. Um dos suspeitos tenta atirar na funcionária, mas, por sorte, o vidro era blindado. Outro funcionário percebeu a tentativa de roubo e reagiu. O crime ocorreu na tarde dessa terça-feira, nesta casa de câmbio, localizada na zona centro-sul da capital. A partir de uma denúncia anônima, os policiais militares da ROCAM conseguiram prender um dos suspeitos, identificado como Isaú Jacob Braga dos Reis, de 35 anos, que foi autuado por tentativa de roubo qualificado. Após o caso do estupro coletivo de uma jovem no Rio de Janeiro, que revoltou o país inteiro na última semana, nesta terça-feira o Senado Federal aprovou uma proposta que amplia a pena para esse tipo de crime. Agora o projeto segue para a votação na Câmara Federal. Também ontem o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, coordenou uma reunião com todos os secretários de segurança do país, onde foram anunciadas algumas medidas para reforçar o combate à violência contra a mulher. A cada 6 minutos, uma mulher é agredida no Brasil. Em 2015, foram registrados mais de 50 mil estupros, mas o Fórum Brasileiro de Segurança Pública estima que esse número seja 9 vezes maior. Esse foi um dos temas debatidos em uma reunião de secretários estaduais de segurança pública em Brasília nesta terça-feira. Na ocasião, o governo federal anunciou a criação de um núcleo de combate a crimes contra mulheres vinculado ao Ministério da Justiça. O trabalho de combate a crimes contra mulheres será realizado em conjunto com os governos estaduais. A intenção desse núcleo de combate a crimes contra a mulher é usar uma rede informatizada onde as polícias civil e militar tenham acesso a medidas cíveis e criminais contra agressores. Os projetos que serão levantados receberão o apoio do governo federal. Porque, na verdade, dos 3 ramos das atividades públicas mais necessárias, que é educação, saúde e segurança, a segurança é a única que não tem uma verba específica para atuar e fica sujeita, às vezes, ao contingenciamento. Esperamos, sim, medidas rápidas para que a gente possa avançar
nesse tipo de violência que realmente a todos nos envergonha. Envergonham os homens e mulheres que compõem uma sociedade que quer ser civilizada como a nossa. Por outro lado, o Amazonas terá que suprir a falta de atendimento especializado no interior, devido ao fechamento de várias delegacias da mulher. Segundo Sérgio Fontes, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou o retorno de cerca de 100 delegados para o cargo de comissários, contribuiu para a medida. Nós tínhamos 300 delegados e perdemos um terço desses delegados. Então, na verdade, não foi porque elas não têm importância, foi porque, assim, de forma abrupta, por uma decisão do STF, nós perdemos um terço de todas as autoridades policiais desse estado. Também nesta terça-feira, o Senado aprovou um projeto de lei que prevê pena mais rigorosa para os crimes de estupro praticado por 2 ou mais pessoas. Além de prever pena de mais de 30 anos de prisão, a proposta também tipifica o crime de estupro coletivo, que atualmente não é previsto no Código Penal brasileiro. Medida que para o secretário de Segurança ainda não é suficiente. Tem que punir, mas de maneira muito dura. Mas isso não vai resolver absolutamente nada. Se o cidadão não tiver a certeza de que ele vai ser punido, melhorar os mecanismos de acesso da vítima às autoridades, implementar para que o julgamento seja rápido e célere, é muito mais importante do que endurecer penas. Ainda de acordo com o balanço da Secretaria de Segurança Pública do Estado, apesar dos recentes casos que divulgamos aqui no Band Cidade, houve uma redução de 11% no número de estupros no Amazonas nos 4 primeiros meses do ano. Entre janeiro e abril foram registrados 215 casos contra 240 no mesmo período do ano passado. Já o número total de ocorrências em 2015 chegou a 700 casos. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quinta-feira aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em Manaus, o tempo fica nublado com possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 30 graus. Em Benjamin Constant, o tempo fica encoberto, mínima de 20 graus e a máxima chega aos 33 graus. Em Lábrea, a previsão é de tempo nublado e a possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 33 graus. Mesma previsão para Parintins, onde as temperaturas variam entre 24 e 30 graus. Paralelo às obras de revitalização da Avenida Eduardo Ribeiro, no centro de Manaus, o Implurb também reforçou as ações para a despoluição visual do patrimônio histórico. Mais de 200 notificações já foram emitidas desde o início das obras, contestando irregularidades em painéis de publicidade, aparelhos de ar-condicionado e coberturas irregulares nas fachadas dos imóveis. Boa parte da revitalização da Avenida Eduardo Ribeiro, no centro histórico da capital, já foi concluída. Aos poucos, a avenida retoma as características de época. Porém, a fachada de vários prédios deixam a desejar por conta das irregularidades e a poluição visual. Por isso, ações de despoluição visual do patrimônio histórico estão sendo intensificadas na área. A ideia é ter uma via requalificada, inclusive no que diz respeito ao ordenamento público. Entre as principais irregularidades encontradas estão publicidades com dimensões maiores que o permitido, painéis, estruturas de ferro, aparelhos de ar-condicionado e coberturas irregulares na fachada dos imóveis. Muitas fachadas aqui estavam degradadas, né? Algumas fachadas até de prédios históricos, e a gente vê que agora essas fachadas já foram pintadas. O trabalho continua, a gente continua solicitando diversas adequações, como as que nós viemos fazer aqui hoje, né? Que são a retirada de alguns ar-condicionados de fachadas de prédios históricos, adequação
com relação a águas servidas, que alguns desses aparelhos, como a gente pode ver aqui atrás, pingam a água, derivam a água diretamente para a calçada, molhando os transeuntes. De acordo com o Instituto Municipal de Planejamento Urbano, desde o início do trabalho de reforma da Avenida Eduardo Ribeiro, foram feitas 234 notificações e 142 multas. A primeira visita do fiscal, ela vem na forma de conscientização. A gente conversa primeiro com o comerciante, explicando para ele qual é a irregularidade e solicitando a adequação. Normalmente nós damos um prazo verbal para que essa adequação seja corrigida. Não sendo corrigida, o fiscal volta e faz uma notificação formal. Lavra uma notificação indicando a infração e solicitando o ajuste e dando prazo. Não sendo atendida a notificação, nós retornamos e fazemos a autuação. Essa autuação, caso não seja atendida, pode até se transformar numa interdição do estabelecimento. A segunda etapa do segundo trecho da obra da Avenida Eduardo Ribeiro, entre a Rua Saldanha Marinho e a Avenida 7 de Setembro, está prevista para ser entregue no fim de junho. Também é feito o assentamento de peças pré-moldadas de concreto e o reaproveitamento dos paralelepípedos, além da melhoria das calçadas. O resgate do centro histórico começa por ela, apesar dela estar sendo feita agora, mas é o que vai conectar várias obras que nós já fizemos lá, inclusive o Mercado Adolfo Lisboa, o Paço da Liberdade. Então, para nós é uma... Vamos voltar a falar do julgamento do caso Marceline, que foi retomado por volta das 3 horas da tarde e continua neste momento. Agora há pouco, Marceline Schumann também prestou depoimento e quem traz os detalhes é o repórter Orestes Litaif. O depoimento da socialite Marceline Schumann foi o primeiro da tarde e durou cerca de 2 horas e meia. Durante todo o depoimento, Marceline se manteve com a cabeça baixa e sempre com o rosto coberto pelo cabelo. Marceline confirmou o caso extraconjugal com Marcos Souto e relatou que não queria matar Denise. A intenção era apenas dar um susto na vítima, que ficou surpresa com o que aconteceu. Durante o depoimento, Marceline disse que de todos os réus, conhecia apenas Charles McDonald e que foi só saber da existência de Rafael Santos, conhecido como Salsicha, depois do primeiro interrogatório. Salsicha foi ouvido agora há pouco e disse que foi contratado por McDonald apenas para bater ou assustar Denise, mas que por medo do que poderia acontecer, acabou atirando na vítima. Charles McDonald está sendo interrogado neste momento. Outros 2 réus ainda devem ser ouvidos. Essa fase do julgamento não tem hora para terminar, mas a sentença só deve sair mesmo amanhã. Orestes Litaif para o Band Cidade. O sindicato que representa as empresas do transporte coletivo da capital apresentou agora à tarde, durante uma coletiva de imprensa, um balanço das atividades realizadas nos últimos 12 meses. E diante dos números, o Sinetran voltou a defender o aumento do preço da tarifa dos ônibus. O balanço de atividades do Sinetran mostra dados que tentam justificar o pedido de revisão da tarifa de ônibus em Manaus. Pelo levantamento do próprio Sinetran, atualmente a frota do sistema do transporte coletivo de Manaus é de 1.548 veículos, a maioria com a vida útil já defasada. Em um ano, a frota de ônibus circula o equivalente a 10 milhões de quilômetros pelas ruas da capital. Por outro lado, cerca de 16 milhões de passageiros utilizam essa frota durante os 12 meses. Segundo a planilha apresentada pelo Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo do Amazonas, o custo total do sistema é de aproximadamente 60 milhões de reais por mês, o que para eles traz prejuízos aos concessionários. Hoje, infelizmente, as empresas, apesar que os ônibus estão na idade média da exigência do contrato, para mais investimento com essa tarifa, infelizmente, não dá. De acordo com um relatório apresentado pelo Sinetran, R$ 3,72 é o valor ideal da tarifa de ônibus hoje aqui na capital. Mas na Justiça, o Sinetran pediu apenas a revisão de 12% de aumento, o equivalente a R$ 3,54. O preço ao consumidor pode ser diferente, à medida que a prefeitura pode estabelecer um subsídio de um outro valor, como é hoje, né? Hoje nós temos o preço ao consumidor, que é R$ 3,00,
e o preço da tarifa do custo em 3,15, evidentemente, que não cobre mais o nosso custo. O processo que pede a revisão da tarifa de ônibus em Manaus tramita no Tribunal Superior de Justiça e a decisão final deve sair ainda este mês. Mais do que uma simples ferramenta de comunicação, as redes sociais também podem ser uma grande aliada na divulgação de um negócio. Afinal, elas proporcionam uma propaganda gratuita. E esse tem sido o caminho utilizado por muitos empreendedores aqui da capital. E estimular mais esse canal de comunicação na internet é o objetivo de um caminhão que está percorrendo as principais cidades brasileiras. Há quase 8 anos eram apenas 2 pranchas. Hoje já são quase 50. O serviço ainda contempla fotografias de encher os olhos. O negócio vai de vento em polpa graças à internet. Nos últimos anos, este empreendedor viu o negócio dele crescer fortemente. Então, o Facebook ajuda a gente na distribuição das fotos, da desinformação de serviço que a gente tem. Essa nossa página, o grupo chama Reservas de Prancha, Amazon Stand Up Paddle. Então, lá a pessoa já vai com o intuito de fazer a reserva ou procurar as informações de como obter, como fazer preço, as horas, os dias que a gente atende, e a partir de lá já pega o nosso contato e já faz o agendamento com a gente. O uso frequente das redes sociais tem mudado não só a forma das empresas de se comunicarem com seus clientes, fornecedores e funcionários, como também os processos estratégicos de mercado e a construção das marcas. Que é importante que os empreendedores identifiquem de repente novas oportunidades no mercado. Para quê? Para colocar realmente na mídia, para os teus potenciais clientes verificarem a tua marca, conhecerem os teus produtos e serviços. E também é importante porque a partir dela você pode começar o teu relacionamento com o cliente. Atualmente, 3 milhões de pequenas e médias empresas utilizam o Facebook para promover negócios em todo o país. Esse número tão expressivo tem explicação. É que 98% dos brasileiros conectados na internet estão nesta rede social. Isso significa que 105 milhões de brasileiros estão no Facebook. E é para mostrar o poder das redes sociais nos negócios que este caminhão está percorrendo as cidades sedes dos Jogos Olímpicos. O alvo são pequenos e médios empreendedores do Amazonas, que aqui têm a oportunidade de participar de oficinas gratuitas sobre o empreendedorismo. Então, quando a gente pensa no Facebook como uma ferramenta de negócio, a gente está pensando no Facebook como uma vitrine virtual muito poderosa. Os nossos treinamentos, eles buscam muito aproximar o Facebook, os recursos e os consultores desse empreendedor. Como dar dicas de fotos, de vídeos, para que ele possa realmente continuar essa conversa e fazer do Facebook essa vitrine eficiente. Em momento de recessão econômica, a ajuda das redes sociais pode ser a ferramenta que faltava para espantar a crise. Por hoje é só, mas você pode acompanhar outras notícias e também a nossa programação, como você viu na reportagem, também pelas redes sociais na internet, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Você fica agora com as notícias do Jornal da Band. Boa noite, até amanhã.